Nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos um ministério dentro da nossa igreja, que é o Ministério da Saúde, pois a gente entende a importância de cuidarmos da nossa saúde, pois cremos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, né? Mas hoje nós vamos falar que cuidando da nossa saúde, a gente precisa às vezes falar de algo que não é tão saudável assim. Nós vamos falar sobre uma doença que ela é silenciosa, né? E ela afeta assim, muitas pessoas que às vezes nem sabem que tem essa doença. Nós vamos falar hoje sobre diabetes. Você conhece alguém que tenha diabetes? Ou você é diabético, quem sabe, né? Muitas vezes as pessoas têm essa doença, mas ignoram, não fazem o tratamento médico, não obedecem às recomendações, não procuram mudar o seu estado de vida, o seu estilo de vida, melhor dizendo. Vamos falar um pouquinho. Você sabe o que é diabetes? Você ouve falar, mas o que é diabetes? Vamos ver. Diabetes é uma doença crônica, veja bem a importância, é uma doença crônica que altera o metabolismo e leva ao aumento da glicemia. Talvez você não saiba o que é glicemia. Glicemia é o açúcar do sangue, né? Então, essa doença, ela aumenta. E por que que isso acontece? Acontece por conta da deficiência da secreção da insulina, que é um hormônio, né? A insulina ela é produzida no pâncreas, e ela é diminuída. Então, esse hormônio, insulina, ele, quando é reduzido, causa essa doença. Então, ele impede, no caso, a insulina impede que as células, que a glicose entre nas células, nos dando energia. Tá bom? E o pior, e o mais preocupante, é que 95% das pessoas têm a diabetes tipo mellitus 2. São vários tipos de diabetes, diabetes 1, diabetes 2, diabetes gestacional, talvez você já tenha conhecido, às vezes alguma mulher que durante o período da gravidez acaba também desenvolvendo a diabetes gestacional. Mas nós vamos falar hoje em especial, eu vou falar um pouquinho mais sobre a diabetes tipo 2, que é a que atinge mais as pessoas, né? Como que a gente descobre que tem esse tipo de doença? Fazendo o teste de glicemia capilar. Glicemia capilar, você talvez ache um termo um pouco difícil, né? Mas glicemia capilar é aquele exame que a gente faz perfurando a ponta, a extremidade de um dedo, né? Onde é coletada ali uma gotinha de sangue, colocado num aparelho chamado HGT, e esse aparelho ele consegue identificar, ele rapidamente ele consegue digamos assim, contabilizar a quantidade de glicose nos vasos capilares, na polpa digital. Só dar um furinho. Você já deve ter feito, talvez, ou ter visto, né, em alguma reportagem, enfim, quando é feito esse teste. E como saber, quando a gente vê ali no aparelhinho o número, se está com diabetes, uma pré-diabetes, ou se não tem. Então, sem diabetes, é quando o número que aparece nesse aparelho é igual ou menor 99, tá certo? Aparece o númerozinho menor, isso em jejum. Pré-diabetes, quando ele está em 100, 125, aí já dá um alerta, né? E se for maior, aí já dá para dizer que é quase, né? Já está chegando a diabetes, igual ou maior a 126. Isso aqui no caso de jejum, não é verdade? A gente pode fazer esse exame estando em jejum. Se estiver em jejum, melhor, sem ingerir nenhuma alimentação, né? Pode ser feito esse assim, ou exame de sangue. Às vezes você vai fazer uma consulta e o médico solicita, né, um hemograma e ali pode constar. Que sintomas tem para você que está suspeitando que possa ter? Visão turva, né, ou visão assim embaçada, uma fome exagerada, má cicatrização das feridas, formigamento nos pés, perda de peso e infecções frequentes. São alguns dos muitos sintomas que pode denunciar que você já está desenvolvendo essa diabetes. Agora, que complicações a diabetes pode nos trazer? Podem surgir problemas cardiovasculares, dores contínuas, falta de sensibilidade nos membros inferiores, tá certo? Já devem ter ouvido falar do pé diabético, né? Que é preciso muito cuidado. Exaustão renal, edemas nos olhos, né? Acarretando muitas vezes a perda parcial ou total da visão. Essas são algumas das complicações. Mas o que o diabetes tem a ver com o nosso estilo de vida? Poderia falar para vocês que a maioria das pessoas que desenvolve esse tipo de diabetes 2
ela normalmente ela vai estar acima do peso ou é obesa. Então isso nos comprova que a educação alimentar e a qualidade de vida estão diretamente ligadas ao desenvolvimento dessa doença. Por isso é tão importante cuidarmos da nossa alimentação e do nosso estilo de vida. E como podemos fazer isso? Mantendo hábitos saudáveis que ajudam a prevenir o diabetes tipo 2 e outras doenças também, né? Comer diariamente verduras, legumes, pelo menos 3 porções de frutas, né, durante o dia. Reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras. Também parar de fumar, né, para quem tem esse vício. Praticar exercícios físicos, no mínimo 30 minutos diários, manter o peso controlado. Vejam bem que são assim atitudes simples que você pode tomar para cuidar da sua saúde. E você não vai controlar apenas a diabetes, vai controlar também outras doenças que estão associadas a esse descontrole do metabolismo. Tá certo, meus? Então, aqui ficaram algumas dicas, poderíamos falar muito mais, porque é um tema assim, bastante importante, relevante. Muitas pessoas, às vezes, perdem as suas vidas, perdem alguns membros, às vezes, chegam a ser amputados por conta dessa doença. Então, o recado que nós damos aqui, se você detectou essa doença, procure ajuda médica e siga as recomendações médicas. Muitas pessoas, às vezes, ignoram. Não, mas é só um pouquinho, não dá nada, estou bem. Leve à risca, né? Obedeça às orientações médicas, cuide da sua saúde, dos seus hábitos alimentares. A mudança no estilo de vida é fundamental para controlar esse tipo de doença. Espero que tenha sido útil essas informações para vocês. Talvez você já tenha conhecimento, mas nunca é demais tornar a falar nisso. Um feliz e abençoado restante de sábado a todos vocês. No próximo sábado, pretendemos estar aqui novamente nesse canal para transmitir mais uns minutinhos de saúde, de dicas importantes para que vocês possam cuidar da saúde de vocês e do corpo de vocês. Obrigada pela atenção e até a nossa próxima live, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada a todos.